Vou te falar aqui 3 coisas que tá impedindo muita gente de crescer na vida e às vezes até você mesmo. Antes de falar dessas 3 coisas, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo aqui no canal você ser notificado e colocar informação para dentro da cabeça. Vamos lá! Primeiro de tudo, quais são essas 3 coisas? Eu vou colocar 3 coisas aqui que eu consegui enxergar que eu lá atrás passei por isso e percebi ao longo do tempo, né, que foi passando, que essas 3 coisas estavam me impedindo de ter resultado, de crescer na vida, de me destacar das pessoas, de ser uma pessoa na qual as pessoas olhem para mim e fala, caramba, ele é uma referência. São 3 pontos que às vezes você não percebe, mas que tá te travando. Vamos lá, primeiro ponto, opinião alheia. Sérgio, como assim? O que tem a ver essa opinião alheia? Eu me deixava muito levar pelo que os outros iriam pensar. Pois se eu for falar em público, o que vão achar de mim? Será que eles vão zoar? Será que eles vão dar risada? Se eu fizer tal projeto, será que minha mãe vai aprovar? Se eu tentar fazer algo novo e der errado, será que meus amigos vão dar risada de mim? Eu sempre ligava muito para a opinião alheia. Isso me matava. E talvez isso te mate. Porque você nunca acredita no que você é capaz. Você começa a pensar no que as pessoas vão pensar de você. Sendo que, na verdade, não importa a opinião dos outros. Porque, às vezes, eu vou te contar uma coisa. Você vai começar um projeto. No começo, no início desse projeto, as pessoas elas vão rir de você. Elas vão dar risada, elas não vão acreditar, vão falar que você não vai chegar aonde você quer chegar, que é muito difícil. Talvez vão falar para você não fazer e você vai só ouvindo essas pessoas. Só ouvindo essas pessoas. E aí o que acontece? Existem 2 possibilidades. A primeira possibilidade, você não dá certo. Existe a possibilidade, você começar algo e não ter resultado. E o que vai acontecer aqui? As pessoas elas vão falar assim. Tá vendo? Eu sabia. Eu falei pra você que você não ia ter resultado. Eu tinha certeza disso. E aí entra uma mensagem na sua cabeça, você mesmo falando pra você assim, pô, o cara tinha razão. Eu não sou capaz, eu não consegui. Caramba, e se eu tentar outro projeto, eu não vou conseguir de novo, porque eu não sou capaz. E aí essa opinião alheia entra na tua mente e acaba virando uma crença, na qual você é incapaz. Você não consegue fazer as coisas. Você começa um projeto e você não termina esse projeto. E aí acaba virando uma crença, beleza? A crença te limita bastante. Só que também tem o outro lado. O lado de você iniciar o projeto, todo mundo dar risada, não acreditar em você e você conseguir terminar esse projeto. E aí o que você vai pensar? Você vai pensar o seguinte, pô, mesmo as pessoas falando que eu não conseguia, eu consegui. Mano, eu sou um cara foda. Eu consegui. Eu não tô nem aí pra opinião dos outros. Se eu determino que eu vou finalizar algo, eu vou lá e finalizo. Então, existem 2 vertentes. E eu sempre fui o tipo de cara que mesmo com opinião alheia, às vezes entrava na minha cabeça, só que eu pensava, mano, eu vou fazer a parada até dar certo. Pra quê? Porque o resultado vai calar a boca dessas pessoas aqui. Entenda uma coisa, você pode falar o que for. Se você não tiver resultado, as pessoas vão falar do mesmo jeito. Mas quer ver uma coisa que cala a boca dos outros? É resultado. Então é muito importante você iniciar o seu projeto e terminar o projeto. E até o final, buscar todas as forças do mundo pra você conseguir terminar aquilo. Pra quê? Pra virar uma crença sim, mas não uma crença que te limita, e sim uma crença que te impulsiona. Na qual quando você começar um outro projeto, você já pensa automaticamente, vão ter pessoas que vão falar mal, vão ter pessoas que vão me desanimar, mas eu sou um cara fera, que eu vou conseguir de novo terminar o projeto, entende? Então para um pouco de ligar para a opinião dos outros, porque você fazendo ou não fazendo, eles vão falar mal do mesmo jeito. Só que aí você tem que pensar, pô, eu vou escutar eles e continuar como eles estão? Ou eu vou, sei lá, tampar meus ouvidos e vou fazer o que eu preciso fazer? O que você precisa entender é que as pessoas que são invejosas, o invejoso, ele não quer ter o que você tem. Ele não quer ter o seu carro, ele não quer ter a tua mansão, não. O invejoso, ele não quer que você tenha nada, entende? O invejoso, ele não quer ter o que você tem, ele quer que você não tenha nada. Então, ele vai te derrubar, ele vai tentar fazer você aqui no início desistir. Pra quê? Porque ele não consegue ter resultado e ele quer que você também não tenha. Então, ele fala assim, mano, eu vou me sentir muito mal. Imagina aqui esse cara, ó, ele é uma pessoa aqui, ó. A opinião alheia é uma pessoa que fala mal de você, é uma pessoa que quer te desanimar. Esse cara aqui, ele não consegue realizar os projetos dele, ele não consegue realizar as coisas que ele se propõe a fazer. Ele vai morrer de ver você começando e tendo resultado. Ele vai pensar assim, caraca, eu sou muito incapaz, eu sou horrível. Ele não quer isso. Ele quer olhar pra você e falar assim, ó lá, é igual eu. Pô, tem um monte de gente igual eu. É difícil.
Pô, por isso que eu não consegui. Porque todo mundo tenta e não consegue. É esse sentimento que ele quer. E você não pode deixar ele sentir assim. Você tem que realmente fazer ele olhar pra você e falar assim, meu Deus do céu, esse maluco é brabo. Ele realmente começa as coisas e faz. Entende? Então, para um pouco de ligar pra opinião dos outros. Vão falar mal de você, bem ou mal, com carrão ou não. As pessoas falavam mal de mim no McDonald's e falam mal de mim hoje que eu tenho a vida totalmente transformada. E qual que é a diferença? Nenhuma. A vida é de quem? É minha. Então, que falem mal, que falem bem, não importa. Mas pelo menos que você tenha resultado. Melhor falar mal de você com o dinheiro no bolso, não é verdade? Segunda coisa, entra um pouco do que eu falei aqui pra vocês. Que isso daqui vai formar a segunda coisa, que é o quê? Crença limitante. As pessoas, elas falam tanto, que você acaba criando essa crença dentro de você. De que você não é capaz, que você não consegue, que você começa as coisas e para. E muito disso também não é só das pessoas que falam. É das situações que você passou lá atrás. Da sua família, da sua mãe, do seu pai, do seu convívio ali, as pessoas ao redor. Porque geralmente, sei lá, 90% das pessoas, elas começam e param, começam e desistem. Elas começam uma faculdade e param, entram no trabalho e saem do trabalho. E inúmeras coisas. Elas começam a academia e param a academia, elas começam uma dieta e param a dieta. Por quê? Porque é difícil. É difícil. E aí você começa a instalar uma crença limitante em você de quê? Que tudo que é difícil você tem que parar. E aí você pensa o seguinte, sucesso. Você ter sucesso na vida é algo fácil ou algo difícil? Pô, é difícil demais. É difícil. E aí quando você lembra das suas crenças limitantes que você tem, que o que é difícil você não vai conseguir, o que você faz? Você olha pro sucesso e fala, isso aí é pros outros. Porque pra mim, tudo que é difícil não dá certo. Entende? Então essas crenças limitantes precisam ser quebradas. Você precisa aos poucos começar as coisas e fazer. Começar e fazer. E não parar no meio do caminho. Porque automaticamente você vai trocando essas crenças limitantes que você tem por crenças de que você consegue. De que você é uma pessoa boa. Então é muito importante esse primeiro e segundo ponto aqui. E qual que é o terceiro e último? Vulnerabilidade. Palavra difícil. Vulnerabilidade. Vamos lá. As pessoas, elas têm medo do risco. As pessoas, elas têm medo de errar. As pessoas, elas têm medo do difícil. E as pessoas de sucesso, elas estão cientes que elas são vulneráveis. Elas podem errar, elas podem acertar. Ela tem essa vulnerabilidade ao lado delas. Só que as pessoas de fracasso, as pessoas que são pobres de mente, ela pensa assim, eu não posso errar. Porque se eu errar, caramba, o que vão pensar de mim? Sabe? Vão falar mal. Não, eu não posso, eu tenho que fazer só aquilo que é fácil, aquilo que eu consigo, aquilo que está ao meu alcance. Só que a vulnerabilidade muitas vezes te trava. Te trava de quê? De dar um passo à frente, de dar o pulo do gato. Vou te falar um negócio que muitas pessoas me perguntam, Sérgio, qual que foi o ponto na sua vida de que você realmente saiu da água e foi pro vinho? Qual que foi esse ponto? A virada de chave na minha vida foi o seguinte, foi quando eu tava no McDonald's, eu tava na minha faculdade, último semestre, eu tinha bolsa 100%, último semestre, faltava 6 mesinhos pra acabar a faculdade, bolsa 100%. E eu olhei pra mim e falei o seguinte, não é a vida que eu quero ter, não é aqui que eu quero trabalhar, eu quero começar a empreender e quero ser uma pessoa foda, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu quero ser uma pessoa referência pra muita gente. E aqui onde eu tô, seguindo esse caminho aqui, eu não vou conseguir. Cheguei na minha mãe e falei, mãe, tô saindo do McDonald's, tô trancando a faculdade. Você tá louco? No último semestre, falta tão pouco, termina, depois você vê o que você faz e não sei o que. E eu falei, não, mas no McDonald's você tem segurança, você tem um salário todo mês, cai na sua conta, a gente precisa, Sérgio. Não, por favor, não tranca a faculdade, não sai do McDonald's. Eu vou sair. Não, você é doido. Ali foi o ponto da virada de chave. Ali foi aonde eu realmente decidi mudar minha vida. Por quê? Porque ali foi a dificuldade. Ali foi tipo assim, eu ver que eu poderia ir para um lado ou ir para o outro. E eu falei, eu vou abandonar esse lado total e vou ir para isso. Foi ali, foi o medo, o desespero. E eu tava muito vulnerável ali. Ali eu tava, cara, eu poderia, sei lá, quebrar, ficar sem grana, sem dinheiro pra pôr comida em casa. Mas eu arrisquei, eu fui pra cima. Eu tive medo? Tive. Não vou falar que não tive, óbvio que tive. Só que eu estava disposto, eu me arrisquei. E só assim a pessoa consegue mudar de vida. Quando ela tá disposta, quando ela tá vulnerável, quando ela aceita os riscos, quando ela vai pra cima, entende? Então esse foi o ponto da minha mudança de vida, da minha virada de chave. É nos momentos de dificuldade, ali foi um ponto de inflexão. Dou até uma dica pra você, o livro do Flávio
Augusto. Muito fera. Ponto de inflexão é isso, é um ponto na tua vida, você tá vindo aqui, ó, na sua vida, você tem um caminho aqui, ó. E aí, ou você toma uma decisão e vai para um lado, ou você toma uma decisão e vai pro outro. São dois caminhos totalmente distintos. É aquilo, ó. Ou eu ficava no McDonald's, ou eu largava o McDonald's e a faculdade e ia para outro caminho, que é o lado do empreendedorismo. E foi o que eu fiz. Então cara, tinha dois caminhos ali, totalmente distintos. E eu abandonei o que tava fácil, o que tava asfaltado, o que eu já conhecia, e fui pro cheio de pedra, cheio de buraco, no cego ali, ó, sem ver, entendeu? Então foi nesse momento que eu mudei de vida. Por quê? Porque depois eu não consegui enxergar, mas aqui a estrada tava, tava redonda, perfeita, alinhada, só prosperidade, entende? Que era esse caminho aqui. Mas eu não conseguia enxergar, não dava pra ver, tinha neblina, entende? Então, acredito muito que pra você começar a mudar mais, um pouquinho mais, sabe, a trajetória da tua vida, você precisa entender esses 3 pontos. Deixar de lado um pouco a opinião alheia, mudar suas crenças limitantes ali que tá te travando, e o terceiro é estar disposto ali, né, a ter mais vulnerabilidade, arriscar mais, ir pra cima sem medo. Com medo, vai com medo mesmo, mas tem que arriscar, senão não vai ter jeito. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, não esquece, manda pra algum amigo e vamos ajudar a crescer esse canal aí. Bora pro próximo vídeo.